Em uma mansão impecável, uma idosa começa a desaparecer sob o silêncio forçado de uma rotina perfeita. Enquanto todos acreditam em uma vida de harmonia, uma faxineira percebe sinais sombrios por trás das câmeras. Quando decide gravar a verdade, revela um sofrimento oculto que muda tudo para sempre. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo. Continuando. O som dos passos arrastados ecoava pelo corredor de mármore da mansão no Morumbi, São Paulo. Dona Conceição, de 78 anos, caminhava devagar em direção à cozinha, suas mãos trêmulas segurando a parede para se equilibrar. Os cabelos grisalhos, antes sempre bem penteados, agora caíam desalinhados sobre os ombros curvados. Ela parou diante da porta da cozinha, hesitou por um momento e então baixou a cabeça antes de entrar. "Bom dia, Dona Conceição", disse Luísa, a faxineira, de 45 anos que trabalhava na casa há 3 anos. Seus olhos castanhos brilharam com carinho genuíno ao ver a senhora idosa. "Como a senhora dormiu?" Conceição apenas acenou com a cabeça, evitando o olhar direto. Suas mãos tremiam enquanto tentava alcançar uma xícara no armário alto. Luísa imediatamente se aproximou para ajudá-la, notando como a pele da idosa parecia mais pálida que o normal e como ela se encolhia ao menor ruído. "Deixe que eu pego para a senhora", sussurrou Luísa, observando discretamente os pequenos arranhões nos braços de Conceição. "Vai querer café com leite hoje?" A resposta veio, apenas como um murmúrio quase inaudível. Era como se Conceição tivesse perdido a voz, ela que antes contava histórias animadas sobre seus tempos de diarista no centro da cidade, quando criava sozinha seu filho Ricardo. Era a mesma mulher que trabalhou 40 anos limpando escritórios para dar educação ao menino, que se orgulhava tanto quando ele se formou em engenharia e abriu sua própria construtora. Os passos firmes de salto alto anunciaram a chegada de Patrícia. Aos 38 anos, a esposa de Ricardo era uma mulher de aparência impecável, cabelos loiros sempre escovados, unhas sempre feitas e um sorriso que parecia colado no rosto. Ela entrou na cozinha como quem entra em cena, já segurando o celular para mais uma sessão de fotos para suas redes sociais. "Bom dia, pessoal", cantou Patrícia com voz doce, mas Luísa notou como Conceição imediatamente se afastou alguns passos para trás. "Luísa, você pode arrumar as flores da sala? Vou gravar uns vídeos hoje sobre nossa rotina matinal abençoada." "Claro, senhora Patrícia", respondeu Luísa, observando como a idosa mantinha os olhos fixos no chão. Patrícia começou a organizar frutas coloridas em uma bandeja, criando uma composição perfeita para suas fotos. Falava sozinha, ensaiando frases sobre gratidão e harmonia familiar, enquanto Conceição permanecia parada em um canto da cozinha, como um móvel esquecido. "Conceição, querida", disse Patrícia sem olhar para ela, "você pode voltar para seu quarto? Preciso de silêncio para gravar." A ordem veio disfarçada de pedido gentil, mas Luísa percebeu a firmeza por trás das palavras. Conceição obedeceu em silêncio, seus passos ainda mais lentos na direção do corredor. Era sempre assim. Sempre que alguém vinha à casa, sempre que Patrícia gravava seus vídeos de família feliz, Conceição simplesmente desaparecia. Luísa continuou com seu trabalho, mas algo incomodava profundamente em seu coração. Ela conhecia Conceição antes de Patrícia chegar à vida de Ricardo. A idosa era vibrante, faladora, cheia de energia. Contava histórias sobre como acordava às 4 da manhã para pegar 3 ônibus e chegar ao centro da cidade para trabalhar. Falava com orgulho sobre como economizava cada centavo para comprar os livros que Ricardo precisava na faculdade. Agora, 3 anos depois do casamento do filho, Conceição era uma sombra de si mesma. O telefone tocou e Patrícia atendeu com sua voz mais melosa. Era Ricardo, ligando de uma viagem de negócios em Brasília. Luísa conseguiu ouvir parte da conversa enquanto arrumava as flores. "Oi, amor, e sim, está tudo perfeito aqui. Sua mãe? Ela está descansando bastante, como sempre. Você sabe como ela fica quando envelhece, né? Mais quietinha, mais recolhida. É normal.
Claro que estou cuidando bem dela. Luísa sentiu um arrepio na espinha. Havia algo na forma como Patrícia falava sobre Conceição que não soava verdadeiro. Ela terminou de arrumar as flores e caminhou silenciosamente pelo corredor em direção ao quarto de Conceição para verificar se ela precisava de alguma coisa. Ao se aproximar da porta, Luísa ouviu um som baixo, quase imperceptível. Era Conceição chorando. Um choro silencioso, abafado, como se ela temesse ser descoberta até mesmo em sua tristeza. Luísa bateu delicadamente na porta. Dona Conceição, está tudo bem? O choro parou imediatamente. Silêncio total. Dona Conceição, sou eu, Luísa. Posso entrar? Depois de alguns segundos, a voz fraca respondeu. Pode, filha. Luísa abriu a porta e encontrou Conceição sentada na beira da cama, enxugando rapidamente os olhos com um lenço de papel. O quarto estava impecavelmente arrumado, mas tinha um ar de abandono, como se ninguém realmente vivesse ali. A senhora está se sentindo bem? Perguntou Luísa, sentando-se cuidadosamente ao lado da idosa. Conceição hesitou. Olhou em direção à porta e então sussurrou. Luísa, você pode fazer uma coisa para mim? Claro, dona Conceição. O que a senhora precisa? A idosa respirou fundo, suas mãos tremendo ligeiramente. Você pode não contar para a Patrícia que eu estava chorando? Ela não gosta quando eu fico assim. Luísa sentiu seu coração apertar. Havia algo profundamente errado naquela casa, algo que ia muito além do que seus olhos podiam ver. Claro, dona Conceição, nosso segredo. Naquele momento, os passos de Patrícia ecoaram pelo corredor, se aproximando rapidamente. Conceição imediatamente se enrijeceu, seus olhos se enchendo de um medo que Luísa nunca tinha visto antes. Luísa, onde você está? Chamou Patrícia com voz impaciente. Já vou, senhora Patrícia, respondeu Luísa, levantando-se. Ela olhou uma última vez para Conceição, que agora estava de cabeça baixa, e sussurrou. Qualquer coisa a senhora me chama. Conceição apenas acenou, mas seus olhos contavam uma história que suas palavras não ousavam revelar. Uma história de silêncio, medo e segredos que estavam prestes a ser descobertos de uma forma que mudaria para sempre a vida de todos naquela mansão aparentemente perfeita do Morumbi. 3 dias se passaram, desde aquela manhã, na cozinha, e Luísa não conseguia tirar da cabeça o medo nos olhos de Conceição. A faxineira havia começado a prestar mais atenção aos detalhes da casa, e o que descobriu a deixava cada vez mais preocupada. Na segunda-feira, chegando para trabalhar às 7 da manhã, Luísa encontrou Conceição na cozinha já há algum tempo, sentada à mesa com uma xícara de café frio nas mãos trêmulas. A idosa usava uma blusa de manga comprida, mesmo com o calor de São Paulo batendo os 28 graus. Bom dia, dona Conceição, cumprimentou Luísa, notando como a senhora se sobressaltou com sua voz. Bom dia, filha, respondeu Conceição rapidamente puxando as mangas da blusa para baixo. Mas Luísa conseguiu ver. Pequenas manchas roxas contornavam o pulso esquerdo de Conceição, como se alguém tivesse apertado com força demais. A faxineira fingiu não ter notado, mas seu coração acelerou. A senhora quer que eu esquente esse café? Ofereceu Luísa, aproximando-se cuidadosamente. Conceição balançou a cabeça rapidamente. Não precisa, obrigada. Eu já vou voltar para o quarto. Era sempre assim. Conceição nunca ficava muito tempo em nenhum lugar da casa, como se estivesse sempre fugindo de alguma coisa, ou de alguém. Patrícia desceu as escadas pontualmente às 8h30, já vestida para mais um dia de gravações para suas redes sociais. Seus 580 mil seguidores aguardavam ansiosamente suas dicas de vida organizada e família harmoniosa. Naquele dia, ela usava um vestido rosa claro e seus cabelos estavam presos em um coque perfeito. Luísa, hoje vamos ter visita, anunciou Patrícia, verificando seu reflexo no espelho do hall. Minha irmã Júlia vem almoçar. Preciso que você prepare aquela salada de quinoa que eu posto sempre e deixe a mesa da varanda bem arrumada. Sim, senhora. E dona Conceição? Perguntou Luísa, observando a reação de Patrícia. O que tem ela?
respondeu Patrícia com um sorriso que não chegava aos olhos. Se ela vai almoçar com vocês também. Patrícia riu, mas havia frieza naquele som. Ah, coitadinha! Ela anda tão cansada ultimamente. Acho melhor deixá-la descansar no quarto. Pode levar uma sopa para ela lá mais tarde. Luísa assentiu, mas algo em seu estômago se revirou. Conceição sempre havia sido sociável. Adorava receber visitas. Era estranho como, desde que Patrícia assumiu os cuidados da casa, a idosa havia se tornado praticamente invisível para o mundo exterior. Às 11 da manhã, Júlia chegou. Era uma versão mais nova de Patrícia, com 34 anos, mas com a mesma elegância artificial e o mesmo sorriso ensaiado. As duas irmãs se abraçaram com demonstrações exageradas de carinho, já pensando nas fotos que iriam postar. «Nossa, como essa casa está linda!» exclamou Júlia, olhando ao redor. «E a sogra do Ricardo, como ela está?» «Ah, a Conceição está bem», respondeu Patrícia, ajeitando uma mecha de cabelo. «Mas você sabe como é, né? A idade chegando, ela prefere ficar mais no cantinho dela. Às vezes acho que ela está entrando naquela fase mais difícil dos idosos». Júlia acenou com compreensão. «Imagino como... deve ser complicado para vocês. Ainda bem que ela tem você para cuidar». Luísa, que arrumava as flores próximas às duas, teve vontade de gritar. Conceição não estava em nenhuma fase difícil. Ela estava sendo silenciada, isolada, apagada aos poucos. Durante o almoço na varanda, as irmãs conversaram sobre viagens, compras e os próximos projetos para o Instagram de Patrícia. O nome de Conceição não foi mencionado nenhuma vez. Era como se ela não existisse naquela casa. Luísa subiu para levar o almoço de Conceição e a encontrou sentada na poltrona do quarto, olhando pela janela que dava para o jardim. A idosa conseguia ver a varanda onde Patrícia e Júlia riam alto, mas não podia participar. «Trouxe uma sopinha gostosa para a senhora», disse Luísa, colocando a bandeja na mesinha ao lado da poltrona. «Obrigada, filha», murmurou Conceição, mas não tocou na comida. «A senhora não está com fome?» Conceição hesitou, olhou em direção à porta e então sussurrou. «Luísa, você consegue ouvir o que elas estão conversando lá embaixo?» «Consegue ouvir o quê, dona Conceição?» «As risadas. Eu lembro quando o Ricardo era pequeno. Eu fazia almoços especiais nos fins de semana, convidava os vizinhos. A casa ficava cheia de gente, de conversa, de vida. As lágrimas começaram a se formar nos olhos da idosa. Agora eu não posso nem sair do quarto quando tem visita». Luísa sentou-se no braço da poltrona, cuidadosamente. «Por que a senhora não pode sair do quarto?» Conceição olhou para as próprias mãos, que tremiam levemente. Ela diz que eu atrapalho, que minha presença deixa as pessoas constrangidas, que eu sou muito velha para participar das conversas das pessoas mais novas. Mas isso não é verdade, dona Conceição. A senhora é uma pessoa interessante, tem muitas histórias para contar. Eu tentei no começo. Tentei participar das conversas, contar minhas experiências, mas ela sempre me interrompia, sempre mudava de assunto, sempre encontrava uma forma de me fazer me sentir pequena. Conceição enxugou uma lágrima que escapou. Aí eu parei de tentar. Luísa sentiu uma raiva crescendo em seu peito. Ela queria abraçar Conceição, queria dizer que tudo ficaria bem, mas não sabia se seria verdade. «Dona Conceição, a senhora já conversou sobre isso com seu Ricardo?» O rosto de Conceição se fechou imediatamente, como se uma porta tivesse sido batida. Não. O Ricardo trabalha tanto, viaja tanto. Ele precisa de uma casa tranquila, de uma família que funcione bem. Eu não posso atrapalhar a felicidade dele. Mas a felicidade da senhora também importa». Conceição sorriu tristemente. «Minha felicidade sempre foi ver meu filho feliz, Luísa. Sempre foi só isso». Naquele momento, o som dos saltos de Patrícia ecoou pelo corredor, subindo as escadas. Conceição imediatamente se enrijeceu, como um animal que sente a presença de um predador. «Luísa?» chamou Patrícia, sua voz ecoando pelo andar superior. «Estou aqui, senhora Patrícia», respondeu Luísa, levantando-se. Patrícia apareceu na porta do quarto, seu sorriso ainda colado no rosto, mas seus olhos frios, como gelo. «O que vocês estão fazendo?»
Trouxe o almoço para Dona Conceição, explicou Luísa. Que bom. Conceição, querida, disse Patrícia, entrando no quarto. Minha irmã está indo embora. Você quer descer para se despedir? Era uma pergunta que soava como uma armadilha. Conceição olhou para Patrícia, depois para Luísa, e então balançou a cabeça negativamente. Não precisa, obrigada. Tenho dor de cabeça. Que pena, disse Patrícia, mas seu tom indicava alívio. Então é melhor você descansar mesmo. Luísa, pode vir comigo? Preciso que você arrumine alguns vídeos que vou gravar à tarde. Luísa olhou uma última vez para Conceição, que havia voltado a olhar pela janela, e seguiu Patrícia para fora do quarto. Mas antes que a porta se fechasse completamente, ela ouviu Conceição suspirar profundamente, um som carregado de uma tristeza que parecia não ter fim. Descendo as escadas, Luísa notou que Patrícia estava incomumente silenciosa. Quando chegaram à cozinha, a esposa de Ricardo se virou para ela com um sorriso que não convencia ninguém. Luísa, eu preciso te falar uma coisa importante, disse Patrícia, sua voz adquirindo um tom mais sério. Sobre a Conceição. O coração de Luísa disparou. Sim, senhora. Ela anda muito, como posso dizer, melancólica ultimamente. Acho que está entrando em depressão. É normal na idade dela, você sabe. Patrícia pausou, observando a reação de Luísa. Por isso eu preciso que você me ajude a cuidar dela. Se você notar alguma coisa estranha, algum comportamento preocupante, você me avisa imediatamente. Não queremos que ela se machuque ou faça alguma besteira. Luísa engoliu seco. Havia algo na forma como Patrícia falava que soava como uma ameaça disfarçada de cuidado. Claro, senhora Patrícia. Ótimo. Eu sabia que podia contar com você. Patrícia sorriu, mas seus olhos permaneceram frios. Ah, e Luísa? É melhor evitar conversas muito longas com ela. Às vezes, quando idosos ficam deprimidos, eles criam fantasias, histórias que não são bem verdade. Você entende? Luísa entendeu perfeitamente. Patrícia estava plantando a semente da dúvida, preparando o terreno para desqualificar qualquer coisa que Conceição pudesse vir a contar. Era uma jogada inteligente e cruel ao mesmo tempo. Entendo, senhora, respondeu Luísa, mantendo a voz firme. Que bom. Agora vamos trabalhar. Tenho muito conteúdo para gravar hoje. Enquanto Patrícia ajeitava o cenário para suas gravações, Luísa subiu novamente para buscar a bandeja de Conceição. A comida estava intocada, fria. A idosa continuava na mesma posição, olhando pela janela, como se esperasse por algo que nunca chegaria. Dona Conceição, a senhora não comeu nada, disse Luísa suavemente. Não estou com fome, filha. Mas a senhora precisa se alimentar. Conceição se virou para Luísa, e naquele momento, a faxineira viu algo diferente nos olhos da idosa. Não era apenas tristeza, era medo. Um medo profundo e silencioso. Luísa, sussurrou Conceição, olhando rapidamente para a porta. Você promete que não vai contar para ninguém o que eu vou te falar? Prometo, Dona Conceição. A idosa respirou fundo, suas mãos tremendo violentamente. À noite, quando todo mundo está dormindo, ela vem aqui. Quem vem aqui? A Patrícia. Ela vem e faz coisas. Luísa sentiu um frio na espinha. Que tipo de coisas? Mas antes que Conceição pudesse responder, o som dos saltos de Patrícia ecoou novamente pelo corredor, aproximando-se rapidamente. A idosa imediatamente se calou, seu rosto se fechando como uma concha. Patrícia apareceu na porta, sua expressão curiosa, mas com uma pontada de suspeita. Aconteceu alguma coisa? Ouvi vocês conversando, disse ela, entrando no quarto sem pedir licença. Dona Conceição só estava me falando que não estava com fome, respondeu Luísa rapidamente. Ah, entendo. Patrícia se aproximou de Conceição e colocou a mão no ombro da idosa, que imediatamente se encolheu. Conceição, querida, você precisa comer. Está ficando muito magra. A pressão que Patrícia fazia no ombro de Conceição era forte demais para ser carinhosa.
Luísa podia ver os dedos da mulher se enterrando na carne frágil da idosa. Eu vou tentar comer, murmurou Conceição, sua voz saindo com dificuldade. Que bom, sorriu Patrícia, finalmente soltando o ombro da sogra. Luísa, você pode esquentar a sopa para ela e depois venha me ajudar lá embaixo. Sim, senhora. Quando Patrícia saiu do quarto, Conceição segurou discretamente o pulso de Luísa. À noite, sussurrou tão baixo que Luísa quase não conseguiu ouvir. Depois da meia-noite, você escuta se consegue ouvir. Luísa acenou quase imperceptivelmente e saiu do quarto com a bandeja. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que Patrícia poderia ouvir. Naquela noite, Luísa não conseguiu dormir. Ficou acordada em sua cama, no pequeno quarto de empregada nos fundos da casa, esperando. Esperando por sons, por sinais, por alguma evidência do que Conceição havia tentado lhe contar. E então, pouco depois da meia-noite, ela ouviu passos suaves pelo corredor, uma porta se abrindo, devagar, e depois um som que fez seu sangue gelar. A voz de Patrícia, baixa mas clara, cheia de uma crueldade que ela nunca havia mostrado durante o dia. A voz que Luísa ouviu através das paredes não era a mesma voz doce que Patrícia usava durante o dia. Era fria, calculista, carregada de uma maldade que fez a faxineira sentir náuseas. Levanta daí, Conceição. Quem disse que você pode dormir? Luísa se levantou da cama em silêncio, seu coração batendo tão forte que ela temia que alguém pudesse ouvir. Caminhou descalça até a porta de seu quarto e a entreabriu apenas o suficiente para escutar melhor. Por favor, Patrícia, eu estava só descansando, veio a voz fraca de Conceição. Descansando? Você passa o dia inteiro descansando, sua inútil. Enquanto eu trabalho, enquanto eu cuido desta casa, enquanto eu mantenho a imagem perfeita desta família. Luísa tampou a boca com a mão para abafar um grito de horror. Saiu silenciosamente de seu quarto e caminhou pelo corredor dos fundos até conseguir se posicionar mais próxima ao quarto de Conceição. O que ela ouviu a partir dali mudou para sempre sua compreensão sobre o que acontecia naquela casa. Fica em pé, isso mesmo, bem ereta. Suas costas estão curvadas, você parece um animal. Será que é assim que você quer que meu marido te veja? Patrícia, por favor, minhas pernas doem. Suas pernas doem. E você acha que eu me importo? Você acha que alguém se importa com suas dores de velha inútil? Luísa encostou-se na parede, suas mãos tremendo violentamente. Precisava fazer alguma coisa. Precisava ajudar Conceição, mas não sabia como. Se entrasse agora, Patrícia poderia inventar qualquer desculpa e, pior ainda, poderia descontar sua raiva em Conceição depois. Olhe para mim quando eu estou falando com você, a Pete. Voz de Patrícia subiu um tom ainda controlada, mas carregada de veneno. Eu estou olhando, sussurrou Conceição. Está olhando? Então me diga, o que você vê? Houve silêncio por alguns segundos. Luísa prendeu a respiração. Eu vejo minha nora, respondeu Conceição, sua voz quase inaudível. Errado. Você vê a única pessoa que se importa com sua existência patética. Você vê a única pessoa que impede seu filho de colocá-la em um asilo. E sabe por que eu faço isso? Mais silêncio. Responda. Não sei, choramingou Conceição. Porque eu sou boa demais, sou generosa demais. Mas minha bondade tem limites, Conceição. E você está testando esses limites todos os dias. Luísa sentiu lágrimas correndo por seu rosto. Como era possível que alguém fosse tão cruel? Como Conceição havia sobrevivido a isso por tanto tempo? Agora vamos fazer nosso exercício da noite. Você vai ficar em pé até eu mandar sentar. Vai pensar sobre como é uma mulher ingrata. Vai pensar sobre como desperdiçou a vida e agora é apenas um peso para todos ao seu redor. Patrícia, eu imploro. Estou muito cansada. Cansada? Você quer saber o que é cansaço? Cansaço é ter que aguentar sua presença. Todos os dias. Cansaço é ter que fingir que me importo com você quando pessoas vêm aqui.
Cansaço é ter que explicar para meu marido por que sua mãe está sempre indisposta quando ele liga. Luísa ouviu um som abafado, como se alguém tivesse caído. Depois, a voz de Patrícia ainda mais cruel. Levanta. Eu não mandei você sentar. Não, não consigo. Você não consegue ou não quer? Porque existe uma diferença muito grande entre as duas coisas. Luísa não aguentou mais. Caminhou silenciosamente de volta para seu quarto, fechou a porta e encostou-se nela, deslizando até o chão. Chorou, em silêncio, tapando a boca com as mãos, tentando processar a monstruosidade que havia presenciado. As horas passaram devagar. Luísa ficou acordada, ouvindo. Por volta das 3 da madrugada, finalmente escutou os passos de Patrícia voltando para seu próprio quarto. Só então conseguiu fechar os olhos, mas não conseguiu dormir. Na manhã seguinte, Luísa chegou à cozinha às 7 em ponto, como sempre. Conceição já estava lá, mas parecia diferente. Suas olheiras eram mais profundas, seus movimentos mais lentos e doloridos. Quando ela tentou se levantar para pegar açúcar, suas pernas tremeram tanto que ela quase caiu. Dona Conceição, Luísa correu para amparar a idosa. A senhora está bem? Só uma tontura, filha. Passou. Mas Luísa podia ver que não tinha passado. Conceição estava exausta, como alguém que não havia dormido em dias. Suas mãos tremiam constantemente e ela evitava qualquer movimento brusco. A senhora dormiu bem? Perguntou Luísa, observando atentamente a reação da idosa. Conceição olhou rapidamente ao redor, verificando se estavam sozinhas, e então sussurrou. Você ouviu alguma coisa ontem à noite? Ouvi, respondeu Luísa baixinho. Dona Conceição, isso não pode continuar assim. Os olhos de Conceição se encheram de lágrimas. Você não entende, Luísa. Se ela descobrir que alguém sabe, será pior para mim, muito pior. Mas precisamos fazer alguma coisa. A senhora não pode aguentar isso sozinha. Não posso contar para o Ricardo, não posso destruir a felicidade dele. E quem vai acreditar em mim? Uma velha confusa contra uma mulher jovem, bonita, inteligente? Antes que Luísa pudesse responder, ouviram o som dos saltos de Patrícia descendo as escadas. Conceição imediatamente se calou e se afastou de Luísa, como se sua proximidade pudesse denunciar que estavam conspirando. Bom dia, pessoal, cantou Patrícia, entrando na cozinha com seu sorriso habitual. Ela usava um vestido amarelo, claro, e havia feito uma maquiagem impecável. Ninguém jamais poderia imaginar que poucas horas antes ela havia torturado psicologicamente uma idosa indefesa. Bom dia, senhora Patrícia, respondeu Luísa, forçando normalidade em sua voz. Patrícia olhou para Conceição, que mantinha os olhos fixos na mesa. Conceição, querida, você está com uma cara terrível hoje. Não dormiu bem? A pergunta soou como uma provocação disfarçada. Conceição murmurou algo inaudível. Como é? Não ouvi, disse Patrícia, aproximando-se da sogra. Dormi. Dormi bem, obrigada, mentiu Conceição. Que bom. Você precisa descansar bastante. Afinal, na sua idade, o corpo precisa de muito cuidado. Patrícia sorriu, mas havia frieza em seus olhos. Luísa, hoje vamos receber a visita da minha personal organizer. Ela vem aqui para gravar um vídeo sobre organização de armários comigo. Vai ser ótimo para o meu Instagram. Sim, senhora. E Dona Conceição? O que tem ela? Perguntou Patrícia, como se Conceição não estivesse ali. Se ela vai participar da gravação. Patrícia riu, um som que fez Luísa sentir arrepios. Ah, não acho que seja uma boa ideia. Conceição anda tão frágil ultimamente. Melhor ela ficar no quarto, descansando. Não é mesmo, Conceição? A idosa acenou mecanicamente como um robô programado para concordar. Ótimo. Luísa, preciso que você arrume o closet principal. E também prepare alguns lanches gostosos. Vamos gravar muita coisa hoje. Enquanto Patrícia subia para se arrumar, Luísa permaneceu na cozinha com Conceição. A idosa estava visivelmente abalada. Suas mãos tremiam tanto que ela não conseguia segurar direito a xícara de café. Dona Conceição, a senhora precisa se alimentar, disse Luísa,
preparando uma torrada com geleia. Não consigo engolir nada, filha. Meu estômago está embrulhado. Luísa sentou-se ao lado dela. Dona Conceição, eu preciso te perguntar uma coisa, e preciso que a senhora seja sincera comigo. Conceição olhou para ela assustada. Há quanto tempo isso está acontecendo? A idosa olhou ao redor nervosamente, depois sussurrou. Desde que o Ricardo começou a viajar mais. Faz uns 8 meses. E sempre à noite? Quase todas as noites. Às vezes ela me faz ficar em pé por horas. Às vezes ela traz coisas. Que tipo de coisas? Conceição hesitou, como se as palavras fossem difíceis demais de pronunciar. Um pozinho. Ela coloca na minha comida, na minha bebida. Diz que é vitamina, mas depois eu fico com coceira por todo o corpo. Acordo me coçando até sangrar. Luísa sentiu sua raiva crescer como uma onda. Dona Conceição, isso é tortura. Isso é crime. Não fale assim, pediu Conceição desesperada. Se alguém ouvir, ninguém vai ouvir. Mas precisamos fazer alguma coisa. Como? Quem vai acreditar em mim? Luísa pensou por um momento. Depois, uma ideia começou a se formar em sua mente. Uma ideia perigosa, mas talvez necessária. Dona Conceição, a senhora confia em mim? Confio, filha. Então eu preciso que a senhora me ajude com uma coisa. Pode ser perigoso, mas pode ser nossa única chance de parar isso. Conceição olhou nos olhos de Luísa e, pela primeira vez em meses, viu algo que havia esquecido que existia: esperança. O que você quer que eu faça? Hoje à noite, quando ela vier aqui, eu quero que a senhora tente manter a conversa. Faça perguntas, responda devagar, mantenha ela falando o máximo que conseguir. Por quê? Luísa respirou fundo. Porque eu vou gravar tudo. O rosto de Conceição empalideceu. Luísa, se ela descobrir, ela não vai descobrir. Eu prometo. Naquele momento, os passos de Patrícia ecoaram novamente pelas escadas. As duas mulheres se separaram rapidamente, mas não antes de Conceição segurar a mão de Luísa e sussurrar. Se alguma coisa der errado, você corre. Você sai desta casa e nunca olha para trás. Esta mulher é capaz de qualquer coisa. Patrícia entrou na cozinha, agora vestindo roupas esportivas elegantes, pronta para sua sessão de fotos. Luísa, a personal organizer já está chegando. Você pode subir para terminar de arrumar o closet? Claro, senhora Patrícia. Quando Luísa subiu, ela não conseguia parar de pensar no que havia planejado. Era arriscado, muito arriscado. Se Patrícia descobrisse, não havia como prever o que ela seria capaz de fazer. Mas olhando pela janela do andar superior, vendo Conceição através da porta de vidro da cozinha, encolhida e quebrada, Luísa soube que não tinha escolha. Naquela noite, ela descobriria exatamente que tipo de monstro estava escondido atrás do sorriso perfeito de Patrícia. A noite caiu sobre a mansão do Morumbi como um manto pesado. Luísa havia passado o dia inteiro nervosa, verificando discretamente seu celular para ter certeza de que a bateria estava cheia e que havia espaço suficiente para a gravação. Suas mãos suavam toda vez que pensava no que estava prestes a fazer. Durante o dia, Patrícia havia gravado seus vídeos com a personal organizer, sempre radiante, sempre perfeita. Falou sobre harmonia familiar, sobre gratidão, sobre como era abençoada por ter uma sogra para cuidar. As mentiras saíam de sua boca com tanta naturalidade que Luísa se perguntou quantas outras pessoas ela havia enganado ao longo da vida. Conceição passou o dia reclusa em seu quarto, aparecendo apenas para as refeições, sempre calada, sempre assustada. Durante o almoço, quando Patrícia saiu para atender uma ligação, a idosa sussurrou para Luísa. Você tem certeza do que vai fazer hoje à noite? Tenho certeza, dona Conceição. Precisamos dessa prova. E se ela descobrir a gravação? Não vai descobrir. Eu vou me esconder no corredor, bem longe. O celular vai ficar gravando, mas ela nunca vai saber. Conceição acenou, mas seus olhos demonstravam terror. Luísa, essa mulher, quando ela está brava, ela não é humana. É como se alguma coisa ruim tomasse conta dela. Às 11 da noite, Luísa se deitou em sua cama, mas não tirou a roupa.
Ficou esperando, ouvindo cada som da casa. Às 11h30, ouviu Ricardo chegando de sua viagem de negócios a Recife. Ele subiu direto para o quarto, onde Patrícia o recebeu com sua voz mais doce, contando sobre seu dia maravilhoso. "Como está minha mãe?" ouviu Luísa perguntar através das paredes. "Ah, coitadinha. Ela está bem, mas cada vez mais retraída. Acho que a idade está pesando, amor. Ela mal sai do quarto hoje em dia. Talvez eu devesse conversar com ela amanhã." "Claro, mas não se preocupe demais. Você sabe como eu cuido bem dela. É só uma fase. Logo ela volta ao normal." Luísa apertou os punhos. As mentiras de Patrícia eram tão elaboradas, tão convincentes, que até mesmo o próprio filho de Conceição acreditava nelas. 00:30. Luísa ouviu Ricardo roncando baixinho. O homem havia chegado cansado da viagem e dormiu rapidamente. Estava na hora. À 00:15, como nos dias anteriores, Luísa ouviu os passos silenciosos de Patrícia pelo corredor. Sua respiração acelerou. Com muito cuidado, ela saiu de seu quarto, segurando o celular já configurado para a gravação. Caminhou descalça pelo corredor dos fundos até chegar a uma posição onde poderia escutar claramente o que acontecia no quarto de Conceição. Posicionou o celular em uma pequena mesa no corredor, apertou o botão de gravação e se escondeu atrás de uma coluna decorativa. Seu coração batia tão forte que ela temia que o som pudesse interferir na gravação. A porta do quarto de Conceição se abriu. "Boa noite, Conceição", disse Patrícia com voz baixa e controlada. "Espero que tenha descansado bem hoje, porque hoje à noite temos muito o que conversar." "Patrícia, por favor, o Ricardo acabou de chegar. Se ele ouvir, ele está dormindo como um bebê. Meu marido trabalha tanto, coitado. Ele merece descansar. Diferente de certas pessoas que não fazem nada o dia inteiro e ainda reclamam." Luísa ajustou sua posição, garantindo que o celular captasse tudo claramente. "Levanta da cama, Conceição. Agora. Meus joelhos estão doendo." "Seus joelhos estão doendo? Que pena. Sabe o que está doendo em mim? Minha paciência. Levanta antes que eu perca a educação." Luísa ouviu o som da cama rangendo e passos hesitantes. Conceição havia obedecido. "Muito bem. Agora vai para ali, no centro do quarto. Isso. Agora me olhe nos olhos." Houve uma pausa. Luísa prendeu a respiração. "Você sabe por que estou aqui, não sabe?" continuou Patrícia. "Não sei", murmurou Conceição. "Mentirosa. Você sabe exatamente por que estou aqui. É porque durante o dia você andou conversando demais com a Luísa. Andou contando coisinhas para ela." O sangue de Luísa gelou. Patrícia suspeitava de alguma coisa? Eu não contei nada", disse Conceição, sua voz tremendo. "Não. Contou? Então por que a Luísa anda te olhando diferente? Por que ela anda fazendo perguntas sobre como você dorme, se você está bem? Ela é uma boa pessoa. Ela se preocupa comigo." "Ela se preocupa com você", repetiu Patrícia, sua voz carregada de sarcasmo. "Que tocante. E o que mais ela faz por você? Te oferece ajuda? Te enche de pena? Te faz acreditar que você é uma coitadinha?" "Não é assim." "Não é assim? Então me explique como é. Me explique por que uma faxineira se importaria tanto assim com uma velha inútil que nem mesmo o próprio filho suporta mais." "Meu filho me ama", exclamou Conceição, e foi a primeira vez que Luísa a ouviu levantar a voz. "Seu filho te ama?" riu Patrícia, mas era uma risada cruel, sem humor. "Seu filho mal pergunta sobre você quando liga. Seu filho passa meses viajando sem sentir sua falta. Seu filho nem percebeu que você está definhando bem debaixo do nariz dele." "Isso não é verdade." "Não é verdade? Então me diga, quando foi a última vez que ele te levou para passear? Quando foi a última vez que ele sentou com você para conversar sobre qualquer coisa que não fosse como você está se sentindo hoje?" Conceição começou a chorar. Luísa podia ouvir os soluços baixinhos e sentiu seu próprio coração se partindo. "Chore mesmo", disse Patrícia friamente. "Chore porque é a única coisa que você sabe fazer. Chorar e se fazer de vítima.
Mas comigo isso não funciona, Conceição. Comigo você vai aprender a se comportar. O que você quer de mim? O que eu quero? Eu quero silêncio. Quero que você pare de conversar com a empregada. Quero que você pare de tentar ganhar a pena das pessoas. E, principalmente, quero que você entenda seu lugar nesta casa. Meu lugar. Seu lugar é de alguém que está aqui por caridade. Alguém que deveria ser grata por ter um teto sobre a cabeça e comida na mesa. Alguém que deveria passar seus últimos anos em silêncio, sem incomodar ninguém. Luísa teve que cobrir a boca para não gritar de raiva. Como alguém podia ser tão cruel? Agora, continuou Patrícia, vamos fazer nosso exercício da noite. Você vai repetir depois de mim. Eu sou uma velha inútil. Não. Como é que é? Eu não vou falar isso. Houve um silêncio tenso. Depois, a voz de Patrícia saiu ainda mais baixa, mais ameaçadora. Você vai falar, Conceição, porque senão eu vou ter que contar para meu marido sobre alguns comportamentos estranhos seus que andei notando. Vou ter que sugerir que talvez seja a hora de procurar um lugar mais adequado para você. Um lugar onde pessoas treinadas podem cuidar de pessoas como você. Você não faria isso? Eu não faria? Quer apostar? Você acha que seria difícil convencer meu marido de que sua mãe está ficando senil? Que está começando a ter episódios de agressividade? Que está se tornando um perigo para ela mesma? Conceição soluçou mais. Alto. Por que você está fazendo isso comigo? Porque eu posso, respondeu Patrícia simplesmente. Porque você é fraca demais para me impedir. E porque alguém precisa te ensinar humildade. Luísa ouviu passos, como se Patrícia estivesse caminhando pelo quarto. Agora vamos tentar de novo. Repita depois de mim. Eu sou uma velha inútil. Eu sou... Começou Conceição com voz quebrada. Mais alto. Eu sou uma velha inútil. Muito bem. Agora, eu sou um fardo para minha família. Eu sou um fardo para minha família. Excelente. E agora a parte mais importante. Eu mereço ser punida por ser quem eu sou? Conceição demorou para responder. Quando finalmente falou, sua voz era apenas um sussurro. Eu mereço ser punida por ser quem eu sou. Perfeito, disse Patrícia satisfeita. Agora você vai ficar em pé aí até eu voltar. E enquanto fica em pé, vai repetir essas frases na sua cabeça para nunca mais esquecer. Por favor, Patrícia, meus joelhos não aguentam. Seus joelhos vão aguentar sim. E sabe por quê? Porque eu ainda tenho uma surpresinha para você hoje. Luísa ouviu o som de algo sendo aberto, como um vidro ou uma caixa. Lembra do pó especial que eu, às vezes, coloco na sua comida? Aquele que te dá coceira? Conceição não respondeu, mas Luísa podia imaginar o terror em seus olhos. Hoje eu trouxe mais um pouquinho, mas hoje nós vamos aplicar de forma diferente. Não, por favor. Oh, sim. Hoje você vai sentir na pele o que acontece quando se desrespeita suas obrigações nesta casa. Estenda o braço. Não! Estenda o braço, Conceição, ou eu grito agora mesmo que você está me atacando. Imagine o que meu marido vai pensar quando me encontrar aqui, machucada, e você com esse pó suspeito na mão. A genialidade cruel do plano de Patrícia era evidente. Ela sempre tinha uma saída, sempre tinha como virar a situação a seu favor. Luísa ouviu Conceição chorando baixinho, depois um som de algo sendo esfregado. Pronto, disse Patrícia com satisfação. Em alguns minutos você vai começar a sentir uma coceira terrível. Vai durar horas. E toda vez que você se coçar, vai lembrar de manter a boca fechada sobre o que acontece aqui. Você é diabólica, sussurrou Conceição. Diabólica? Não, querida. Eu sou apenas uma mulher que sabe como manter a ordem em sua casa. Agora fique aí, em pé, pensando sobre nossas conversas de... Hoje, eu volto em 1 hora para ver se você aprendeu a lição. Luísa ouviu os passos de Patrícia se aproximando da porta. Rapidamente ela parou a gravação, pegou o celular e correu silenciosamente de volta para seu quarto. Seu coração batia tão forte que ela pensou que fosse desmaiar. Tinha conseguido. Tinha gravado tudo. A confissão, a tortura psicológica, a aplicação do pó químico.
Tinha provas concretas do que Patrícia estava fazendo com Conceição. Mas quando finalmente se deitou na cama, tremendo de adrenalina e horror, Luísa percebeu que ainda havia uma pergunta que a aterrorizava. E se Patrícia descobrisse a gravação antes que ela conseguisse entregá-la a Ricardo? Do outro lado da parede, ela podia ouvir Conceição chorando baixinho em seu quarto, sozinha, em pé, sofrendo os efeitos do pó que Patrícia havia esfregado em sua pele. E então, para o horror absoluto de Luísa, ela ouviu algo que fez seu sangue gelar. Os passos de Patrícia não estavam indo em direção ao seu próprio quarto. Estavam vindo em direção ao corredor dos fundos, em direção ao quarto dela. Os passos de Patrícia ecoavam pelo corredor como uma sentença de condenação. Luísa escondeu rapidamente o celular debaixo do travesseiro e se deitou, fingindo dormir, mas seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que podia ser ouvido do outro lado da porta. Os passos pararam bem em frente ao seu quarto. Luísa controlou a respiração, tentando fazer parecer que estava em sono profundo. Podia sentir a presença de Patrícia do outro lado da porta, como uma energia escura e ameaçadora. Segundos que pareciam horas se passaram em absoluto silêncio. Então, 3 batidas suaves na porta. "Luísa!", chamou Patrícia com voz baixa, mas havia algo diferente em seu tom. Não era a voz doce do dia, nem a voz cruel que ela usava com Conceição. Era uma voz calculista, investigativa. Luísa forçou sua voz a sair sonolenta e confusa. "Oi, que horas são?" "Desculpe te acordar, querida. Você pode abrir a porta? Preciso falar com você." O estômago de Luísa despencou. Se Patrícia entrasse em seu quarto e decidisse revistar, encontraria a gravação. Era o fim de tudo. "Claro, só um minutinho", respondeu Luísa, levantando-se da cama, com movimentos que ela esperava parecerem naturais de alguém que acabara de acordar. Ela pegou um roupão e o vestiu, escondendo o celular no bolso. Abriu a porta e encontrou Patrícia ali, ainda em sua camisola de seda cara, mas com uma expressão que Luísa nunca havia visto antes. Era como se uma máscara tivesse caído parcialmente, revelando algo predatório por baixo. "Posso entrar?", perguntou Patrícia, mas já estava dando um passo para dentro do quarto pequeno. "Claro. Aconteceu alguma coisa?", perguntou Luísa, tentando soar preocupada e confusa. Patrícia olhou ao redor do quarto modesto, seus olhos analisando cada detalhe. "Você ouviu algum barulho há pouco?" "Barulho? Não. Eu estava dormindo profundamente." "Por quê?" "Achei que tinha ouvido passos pelo corredor, como se alguém estivesse andando por aí." Luísa fingiu pensar por um momento. "Talvez tenha sido o Sr. Ricardo. Ele chegou há pouco da viagem, não foi?" "Não, ele está dormindo, roncando inclusive." Patrícia continuou examinando o quarto, como um investigador procurando evidências. "Você tem certeza de que não ouviu nada? Nenhum som estranho?" "Tenho certeza. Eu tomo um remédio natural para dormir às vezes. Fico bem pesada." Luísa esperava que a mentira soasse convincente. Patrícia se aproximou mais, e Luísa podia sentir seu perfume caro misturado com algo que lhe dava náuseas. Talvez fosse só a associação com o que havia presenciado, mas Patrícia agora lhe causava repulsa física. "Luísa, você e eu precisamos ter uma conversa séria", disse Patrícia, sentando-se na única cadeira do quarto. "Sobre a Conceição." O coração de Luísa disparou novamente. "Sobre Dona Conceição?" "Sim. Eu tenho notado que vocês duas andam próximas demais ultimamente, e isso me preocupa." "Como assim, senhora Patrícia?" "Você tem conversado muito com ela, fazendo perguntas sobre como ela se sente, se ela está bem. Isso não é necessário, Luísa. Na verdade, pode ser prejudicial." Luísa forçou uma expressão de confusão. "Prejudicial? Eu só me preocupo com ela. É normal, não é? Normal seria você se concentrar no seu trabalho e deixar os cuidados com a Conceição por minha conta. Eu conheço ela há muito mais tempo que você. Sei exatamente do que ela precisa." Patrícia fez uma pausa, estudando o rosto de Luísa.
O que mais me preocupa é que pessoas idosas, especialmente quando começam a ter problemas mentais, podem inventar coisas, podem criar histórias, dramatizar situações normais, buscar atenção de formas inadequadas. Luísa sentiu raiva fervendo dentro dela, mas manteve a expressão neutra. A senhora acha que Dona Conceição está com problemas mentais? Eu acho que ela está entrando numa fase difícil da vida. E quando isso acontece, às vezes eles tentam manipular as pessoas ao redor, especialmente pessoas bondosas como você, que podem acreditar em qualquer coisa que ela conte. A estratégia de Patrícia era brilhante e perversa. Ela estava plantando as sementes da dúvida antes mesmo que Conceição pudesse contar qualquer coisa. Mas Dona Conceição nunca me contou nada de estranho, mentiu Luísa. Ainda não, mas pode começar a contar. E quando isso acontecer, eu preciso que você venha falar comigo imediatamente, por bem dela e por bem de todos nós. Patrícia se levantou da cadeira e caminhou até a janela pequena do quarto. Você gosta de trabalhar aqui, não é, Luísa? A pergunta soou como uma ameaça mal disfarçada. Sim, senhora, muito. É um bom emprego, bem remunerado, casa para morar, família respeitável. Não é fácil encontrar algo assim em São Paulo, não é verdade? Não é mesmo. Seria uma pena se algo mudasse isso, se surgissem complicações. Patrícia se virou para encarar Luísa diretamente. Eu confio em você, Luísa. Sempre confiei. Mas confiança é algo que precisa ser mantido com cuidado. Entende o que eu quero dizer? Entendo, senhora Patrícia. Ótimo. Agora, voltando ao que eu disse sobre a Conceição. Se ela começar a contar histórias estranhas, histórias sobre coisas que acontecem na casa, especialmente à noite, eu preciso que você se lembre de que ela está numa fase muito confusa da vida. A mente dela pode estar pregando peças. Luísa acenou, mas por dentro estava gritando. Patrícia estava construindo uma defesa perfeita. Se alguém tentasse denunciá-la, ela já havia preparado o terreno para desacreditar qualquer acusação. Posso contar com você? Perguntou Patrícia, colocando a mão no ombro de Luísa. O toque fez Luísa sentir como se gelo estivesse sendo derramado em suas veias. Pode, senhora. Que bom. Agora eu vou deixar você voltar a dormir. Amanhã temos um dia cheio pela frente. Patrícia caminhou em direção à porta, mas parou no último momento. Ah, Luísa, uma última coisa. Sim? Se você ouvir qualquer barulho estranho durante a noite, qualquer coisa que a deixe curiosa, é melhor ficar no seu quarto. Às vezes, as paredes dessas casas antigas fazem ruídos que podem ser mal interpretados. Com isso, Patrícia saiu do quarto, fechando a porta atrás de si. Luísa esperou até que os passos se afastassem completamente antes de se jogar na cama, tremendo violentamente. Patrícia não sabia da gravação, mas ela desconfiava de algo. A conversa havia sido um aviso claro. Mantenha a boca fechada ou sofra as consequências. Luísa tirou o celular do bolso do roupão e olhou para o arquivo de áudio. Ali estava a evidência que poderia salvar Conceição. Mas como entregar essa prova a Ricardo sem que Patrícia descobrisse? Do outro lado da casa, ainda podia ouvir vagamente os gemidos abafados de Conceição, que ainda estava de pé em seu quarto, sofrendo com a coceira causada pela substância que Patrícia havia aplicado em sua pele. Na manhã seguinte, Luísa chegou à cozinha mais cedo que o habitual. Encontrou Conceição já lá, mas o estado da idosa era chocante. Seus braços estavam cobertos de arranhões sangrentos onde ela havia se coçado durante a noite. Suas olheiras eram tão profundas que pareciam buracos em seu rosto. Ela tremia constantemente e mal conseguia manter os olhos abertos. Dona Conceição, sussurrou Luísa, correndo para ajudá-la. A senhora está terrível. Não consegui dormir nada, murmurou Conceição. A coceira foi a noite toda e ela me fez ficar em pé até quase 4 da manhã. Luísa olhou para os arranhões nos braços da idosa e sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Dona Conceição, eu tenho algo para te mostrar, mas não aqui, é muito perigoso. Conceição a olhou com olhos vidrados de cansaço e dor. O que você tem? A gravação.
Eu gravei tudo ontem à noite. Os olhos de Conceição se arregalaram, misturando esperança e terror. Você conseguiu? Consegui. Mas ela desconfia de alguma coisa. Ela veio ao meu quarto ontem à noite para me intimidar. Meu Deus! Luísa, você precisa sair desta casa. Hoje mesmo. Eu não vou sair e deixar a senhora aqui sozinha. Você não entende. Se ela descobrir sobre a gravação, ela é capaz de qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo. Antes que Luísa pudesse responder, ouviram passos na escada. Patrícia estava descendo. As duas se afastaram rapidamente, como conspiradores descobertos. Patrícia entrou na cozinha com seu sorriso habitual, mas seus olhos procuraram imediatamente por sinais de conversa entre as duas. Bom dia, pessoal. Como estão minhas meninas favoritas hoje? Luísa notou como Conceição se encolheu ao ouvir a palavra minhas. Era como se Patrícia estivesse marcando território, deixando claro quem era a dona de tudo e todos naquela casa. Bom dia, senhora Patrícia, respondeu Luísa. Conceição, querida, você está com uma cara péssima hoje. Dormiu mal? Pergunta soava inocente para qualquer observador externo, mas Luísa e Conceição sabiam exatamente o que ela realmente significava. Um pouco, murmurou Conceição. Que pena. Talvez você precise de algum remédio para dormir. Eu posso falar com o médico. Patrícia se aproximou de Conceição e, com um gesto que para qualquer um pareceria carinhoso, tocou seu braço exatamente onde havia aplicado o pó químico na noite anterior. Conceição fez uma careta de dor, mas não disse nada. Você está com alergia, querida. Seus braços estão todos machucados. Deve ser o sabão em pó novo, mentiu Conceição. Que estranho. Luísa, você pode trocar o sabão em pó? Não queremos que a Conceição tenha mais reações alérgicas. Claro, senhora. Patrícia sorriu, satisfeita com o teatro que havia montado. Até mesmo os arranhões de Conceição agora tinham uma explicação inocente. Naquele momento, o telefone tocou. Era Ricardo, ligando antes de começar sua agenda de reuniões em São Paulo. Oi, amor, atendeu Patrícia com voz melosa. Sim, dormiu bem. Sua mãe? Ela está aqui na cozinha comigo. Quer falar com ela? Patrícia estendeu o telefone para Conceição, mas seus olhos carregavam um aviso claro. Cuidado com o que vai dizer. Alô, filho, disse Conceição com voz trêmula. Oi, mãe, como você está? Patrícia disse que você anda meio abatida ultimamente. Conceição olhou para Patrícia, que mantinha seu sorriso doce, mas cujos olhos eram como gelo. Estou bem, filho. Só um pouco cansada. Você tem certeza? Quer que eu passe aí mais tarde para conversarmos? Por um momento, os olhos de Conceição se encheram de esperança, mas então ela olhou novamente para Patrícia, que fez um gesto quase imperceptível, passando o dedo pela garganta. Não precisa, filho. Você trabalha tanto. Eu estou bem de verdade. Tem certeza? Tenho. A Patrícia cuida muito bem de mim. Quando Conceição devolveu o telefone para Patrícia, Luísa viu lágrimas silenciosas correndo por seu rosto. A idosa havia acabado de perder talvez sua única chance de pedir ajuda diretamente ao filho. Mas Luísa tinha a gravação, e de alguma forma ela ia fazer Ricardo ouvir a verdade sobre o que acontecia naquela casa, mesmo que isso custasse seu emprego, ou até mesmo algo mais. 2 dias se passaram desde a ligação de Ricardo. 2 dias em que Luísa carregou o celular com a gravação como se fosse uma bomba prestes a explodir. Ela sabia que precisava agir rapidamente, mas Patrícia parecia ter desenvolvido uma espécie de sexto sentido, vigiando cada movimento de Luísa e Conceição. A situação de Conceição havia se deteriorado drasticamente. A idosa mal conseguia caminhar direito. Seus passos eram arrastados e trôpegos. Os arranhões em seus braços haviam se transformado em feridas abertas que não cicatrizavam porque ela não conseguia parar de se coçar durante as sessões noturnas de tortura. Na quinta-feira de manhã, Luísa tomou coragem e decidiu ligar para o escritório de Ricardo. Esperou até que Patrícia saísse para sua aula de pilates às 9h30 para fazer a ligação do telefone da cozinha. Construtora Mendes, bom dia, atendeu a secretária.
Bom dia. Gostaria de falar com o Sr. Ricardo, por favor. É sobre Dona Conceição. Um momento, por favor. O coração de Luísa batia tão forte que ela tinha certeza de que podia ser ouvido através do telefone. Ela olhava constantemente em direção à porta, temendo que Patrícia voltasse mais cedo. Luísa, atendeu Ricardo surpreso. Aconteceu alguma coisa com minha mãe? Senhor Ricardo, eu preciso falar com o senhor pessoalmente. É muito importante. Como assim? Ela está doente? Precisa ir ao hospital? Não é isso, senhor. Mas preciso falar com o senhor. Hoje, se possível. Ricardo hesitou. Luísa, você está me preocupando. Pode me falar pelo telefone? Não posso, senhor. Por favor, confie em mim. É sobre Dona Conceição, mas preciso mostrar uma coisa para o senhor. Mostrar o quê? Antes que Luísa pudesse responder, ela ouviu o som do carro de Patrícia na garagem. Ela havia voltado muito mais cedo que o esperado. Senhor Ricardo, ela está voltando. Posso encontrar o senhor em algum lugar hoje à tarde? É urgente. Está bem, às 5 horas no café da Rua Augusta com Paulista. Você conhece? Conheço. Obrigada, senhor. Luísa desligou rapidamente e fingiu estar limpando a cozinha quando Patrícia entrou. A aula foi cancelada, disse Patrícia, tirando as chaves da bolsa. A professora ficou doente. Ela olhou para Luísa com curiosidade. Você estava falando com alguém agora há pouco? Estava falando com quem, senhora? Ouvi vozes quando estava entrando. O coração de Luísa disparou. Ah, estava conversando com Dona Conceição. Ela desceu para tomar água. Patrícia olhou ao redor da cozinha vazia. Onde ela está? Voltou para o quarto. Entendo. Patrícia continuou observando Luísa com olhos suspicazes. Vocês conversaram sobre o quê? Sobre o almoço. Perguntei. O que ela gostaria de comer hoje? Que atenciosa. O sorriso de Patrícia não convencia ninguém. E o que ela disse que gostaria de comer? Luísa precisou improvisar rapidamente. Sopa de legumes. Sopa de legumes. Claro. Patrícia se aproximou de Luísa. Você sabe, Luísa, tenho percebido que você anda estranha ultimamente, nervosa. Há alguma coisa te incomodando? Não, senhora Patrícia. Está tudo normal. Tem certeza? Porque se você tem algum problema pessoal, alguma preocupação, você pode conversar comigo. Somos uma família aqui, não somos? A palavra família saindo da boca de Patrícia soou como uma blasfêmia para Luísa. Obrigada, senhora, mas está tudo bem. Ótimo, agora sobre a Conceição... Patrícia pausou, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Ela andou falando alguma coisa estranha para você ultimamente? Alguma reclamação? Alguma história confusa? Não, senhora. Porque eu tenho notado que ela está entrando numa fase mais complicada. Idosos às vezes desenvolvem paranoia, sabe? Começam a imaginar coisas que não existem, a acusar pessoas de coisas que nunca aconteceram. Luísa sentiu náuseas ouvindo Patrícia continuar construindo sua defesa preventiva. Se ela disser qualquer coisa estranha para você, qualquer acusação maluca, eu quero que me conte imediatamente, por bem dela. Pessoas com demência precoce podem se tornar perigosas para si mesmas e para outros. Entendo, senhora. Que bom. Agora vou subir para me trocar. Ah, e Luísa? Preciso sair às 4h30 hoje à tarde. Você pode ficar cuidando da casa? O estômago de Luísa despencou. Às 5, ela deveria encontrar Ricardo. Mas se Patrícia saísse às 4h30 e soubesse que ela também havia saído... Claro, senhora. Excelente. E lembre-se, qualquer comportamento estranho da Conceição, você me liga imediatamente. Depois que Patrícia subiu, Luísa correu para o quarto de Conceição. Encontrou a idosa deitada na cama, encolhida como uma criança assustada. Conceição estava ainda pior que no dia anterior, pálida, trêmula, com os olhos fundos e cheios de medo. Dona Conceição, sussurrou Luísa, sentando-se na beira da cama. Consegui marcar um encontro com seu Ricardo hoje às 5. Vou mostrar a gravação para ele. Conceição a olhou com olhos vidrados. Luísa, não sei se é uma boa ideia. Por que não? Ela falou comigo ontem à noite.
Disse que se eu contasse alguma coisa para alguém, ela ia me internar à força. Ia convencer o Ricardo de que eu estou ficando louca. Mas com a gravação ele vai saber a verdade. Ah, e se ele não acreditar? E se ele achar que é mentira? Ela é muito inteligente, Luísa. Ela sempre tem uma resposta para tudo. Luísa segurou as mãos trêmulas de Conceição. Dona Conceição, se a gente não fizer nada, vai ser pior. A senhora não pode continuar aguentando isso. Eu sei, mas tenho tanto medo. Medo do quê? Conceição olhou para a porta, depois sussurrou tão baixo que Luísa mal conseguiu ouvir. Ontem à noite ela trouxe algo diferente. Não era só o pó que causa coceira, era uma seringa. O sangue de Luísa gelou. Uma seringa? Ela disse que era vitamina. Mas depois que ela aplicou, eu me senti muito estranha. Minha cabeça ficou confusa, eu mal conseguia ficar em pé. E ela ficou rindo, dizendo que se eu contasse para alguém, ela ia dizer que eram medicamentos para demência. Luísa sentiu lágrimas queimando seus olhos. A crueldade de Patrícia não tinha limites. Ela estava literalmente drogando Conceição para criar evidências de que a idosa estava com problemas mentais. Por isso que a senhora está assim hoje? Acho que sim, minha cabeça ainda está nebulosa. E ela disse que vai aplicar de novo hoje à noite, mas uma dose maior. Não, isso não vai acontecer. Hoje eu mostro a gravação para seu Ricardo e isso vai acabar. E se der errado? E se ela descobrir que você tem a gravação? Antes que Luísa pudesse responder, elas ouviram os passos de Patrícia pelo corredor. Luísa se levantou rapidamente. Confie em mim, Dona Conceição. Hoje à noite isso acaba. Durante o resto do dia, Luísa ficou extremamente nervosa. Às 4h20, Patrícia desceu as escadas vestida elegantemente, com uma bolsa grande no ombro. Luísa, vou encontrar umas amigas para um chá da tarde. Volto por volta das 6h30, disse Patrícia, verificando sua maquiagem no espelho do hall. Sim, senhora. Lembre-se, qualquer problema com a Conceição, você me liga. Claro. Patrícia saiu, e Luísa esperou até ouvir o barulho do carro se afastando. Então, correu para seu quarto, pegou o celular e saiu da casa pelos fundos. Chegaria ao ponto de encontro com 10 minutos de antecedência. O café estava movimentado naquela hora. Luísa escolheu uma mesa no fundo e ficou esperando, o celular com a gravação apertado em suas mãos. A cada minuto que passava, seu nervosismo aumentava. 5h15. Ricardo não havia chegado. 5h20, nada. Às 5h30, o celular de Luísa tocou. Era um número que ela não reconhecia. Alô? Luísa? Era a voz de Ricardo. Desculpe, mas não vou conseguir ir ao encontro hoje. Surgiu uma emergência no escritório. O coração de Luísa afundou. Senhor Ricardo é muito importante. Sobre Dona Conceição. Olha, Luísa, falei com minha esposa há pouco. Ela me contou que minha mãe anda tendo episódios estranhos, falando coisas desconexas. Talvez seja melhor marcarmos uma consulta com um geriatra. Luísa sentiu o mundo desabar. Patrícia havia se antecipado. Havia ligado para Ricardo primeiro e plantado sua versão dos fatos. Senhor Ricardo, por favor, me escute. Luísa, você é uma ótima funcionária e sei que se preocupa com minha mãe. Mas talvez seja melhor deixar os cuidados médicos conosco, ok? Mas, senhor... Tenho que desligar agora. Até logo. A ligação se encerrou. Luísa ficou parada no café, olhando para o celular, sentindo como se tivesse levado um soco no estômago. Patrícia havia vencido mais uma vez. Quando Luísa voltou para casa às 6h15, encontrou Patrícia na cozinha preparando o jantar com um sorriso satisfeito no rosto. — Ah, você voltou. Onde você foi? Perguntou Patrícia. Mas seu tom indicava que ela já sabia exatamente onde Luísa havia estado. Fui comprar remédio na farmácia. Que coincidência. Meu marido me ligou há pouco. Disse que você tentou marcar um encontro com ele hoje. Algo sobre minha sogra. Luísa sentiu o chão desaparecendo sob seus pés. Patrícia sabia de tudo. Eu estava preocupada com Dona Conceição. Que doce da sua parte. Patrícia se aproximou de Luísa, seu sorriso se tornando mais cruel. Mas, como eu disse antes, cuidados médicos são responsabilidade da família, não da empregada. Patrícia pausou bem em frente a Luísa. Aliás,
Conversando com meu marido, chegamos à conclusão de que talvez você esteja se envolvendo emocionalmente demais com os problemas da Conceição. Isso não é saudável para ninguém. Senhora, estamos pensando em dar uma folga para você, uns dias para você relaxar, pensar melhor sobre seu papel aqui na casa. Era uma demissão disfarçada. Patrícia estava se livrando da única testemunha. Mas eu preciso deste emprego. Claro que precisa. E você pode mantê-lo. Mas precisa entender os limites. Precisa entender que algumas coisas não são da sua conta. Patrícia se afastou e voltou ao fogão. Ah, e Luísa, espero que você não tenha feito nenhuma bobagem hoje. Como gravar conversas ou tentar criar problemas onde não existem, porque isso seria muito desagradável para todos os envolvidos. O sangue de Luísa virou gelo. Patrícia sabia da gravação. Especialmente, continuou Patrícia sem olhar para Luísa, porque gravações podem ser facilmente manipuladas nos dias de hoje, e pessoas mentalmente instáveis podem dizer qualquer coisa quando são induzidas por terceiros. Naquele momento, Luísa entendeu que havia subestimado completamente a inteligência e a crueldade de Patrícia. A mulher havia previsto cada movimento de Luísa e se preparado para neutralizá-la. Agora, disse Patrícia, finalmente se virando para encarar Luísa, que tal você subir e verificar como está a Conceição? E talvez deixar seu celular aqui na cozinha? Às vezes essas ondas eletromagnéticas atrapalham o sono dos idosos. Era uma ordem. Patrícia queria o celular. Claro, senhora, disse Luísa com voz trêmula, colocando o aparelho sobre a bancada da cozinha. Quando Luísa subiu para o quarto de Conceição, encontrou a idosa em estado ainda pior. Ela estava consciente, mas seus olhos estavam vidrados e ela parecia não reconhecer Luísa imediatamente. Dona Conceição, sou eu, Luísa. Luísa? Murmurou Conceição, confusa. Que horas são? São 6:30 da tarde, Dona Conceição. Da tarde? Mas eu achei que era de manhã. Luísa percebeu que Conceição havia sido drogada novamente. Patrícia havia aplicado algo nela durante o dia, não apenas à noite. Dona Conceição, a senhora lembra do que aconteceu hoje? Hoje? Eu não lembro direito. Alguém veio aqui, uma mulher. Ela disse que era enfermeira. Aplicou uma injeção em mim. Luísa sentiu o mundo desabar completamente. Patrícia havia contratado uma cúmplice, alguém que se passou por enfermeira para aplicar drogas em Conceição em plena luz do dia. A senhora lembra como era essa mulher? Não lembro. Minha cabeça está tão confusa. Naquele momento, Luísa ouviu passos subindo as escadas. Passos firmes, determinados. Patrícia estava subindo e Luísa tinha certeza de que não era para uma conversa amigável. A porta se abriu e Patrícia entrou, carregando uma bandeja com chá. Mas não era para Conceição, era para Luísa. Luísa, querida, disse Patrícia com voz doce como mel envenenado. Trouxe um chá para você. Você parece tão nervosa ultimamente. Isso vai te ajudar a relaxar. O chá fumegava na bandeja que Patrícia carregava. Luísa olhou para a xícara e sentiu seu estômago se revirar. Muito gentil, senhora Patrícia, mas acabei de tomar. Café, disse Luísa. Não seja boba. É apenas camomila, vai te ajudar com essa ansiedade, respondeu Patrícia, colocando a bandeja ao lado de Conceição. Era uma ordem disfarçada. Luísa percebeu que não tinha escolha. Posso usar o banheiro primeiro? Claro, mas não demore. Luísa saiu carregando a xícara, despejou o conteúdo no vaso sanitário e encheu com água da torneira. Quando voltou, Patrícia sorriu satisfeita. Terminou tudo? Sim, delicioso. Ótimo, agora vamos conversar. Patrícia se sentou elegantemente. Você não entendeu nossa conversa anterior sobre limites. Entendi sim, senhora. Então por que tentou se encontrar com meu marido? Por que tentou criar problemas? Eu só estava preocupada. Mentira. A palavra saiu como um tiro. Você estava tentando me prejudicar. Acha que pode julgar situações complexas demais para sua mente simples. Patrícia se levantou, caminhando como um predador.
Mas eu sempre estou 2 passos à frente. Você acha que eu não sabia sobre suas gravações? O coração de Luísa disparou. Eu não gravei nada. Mentirosa. Sei exatamente quando gravou. E sabe por que não me incomodo? Porque gravações de uma funcionária mentalmente instável não têm valor. Estado mental instável? Exatamente. O chá que bebeu continha uma substância interessante. Nas próximas horas, você vai ter confusão mental, paranoia, alucinações. O sangue de Luísa gelou. Mas eu não bebi. A água da torneira do banheiro, sorriu Patrícia. Você achou que não tinha previsto isso? Luísa sentiu náuseas. Patrícia havia contaminado a água. Quando meu marido chegar, encontrará uma funcionária em surto psicótico fazendo acusações malucas. E quando for internada, qualquer coisa que disser será desacreditada como delírio. Luísa tentou se levantar, mas suas pernas tremeram. Os efeitos começavam. E quanto à Conceição, continuou Patrícia olhando para a sogra, as vitaminas que recebe vão deteriorar suas funções cognitivas. Logo estará numa instituição. Por que está fazendo isso? Porque posso. Ela é um obstáculo. Não vou dividir meu marido com uma velha inútil. Patrícia caminhou para a porta. Agora vou preparar o jantar. Sua gravação já foi deletada, é claro. Quando começar a alucinar, soará como delírio de mente perturbada. Vocês vão pagar por cuidar de pessoas com problemas mentais? Serei vista como uma santa? Patrícia saiu, deixando Luísa presa no quarto, sentindo a droga se espalhar pelo sistema. Conceição tentou estender a mão, percebendo que algo terrível estava acontecendo. Dona Conceição, precisamos sair daqui, sussurrou Luísa, mas descobriu que suas pernas não obedeciam mais. Lá embaixo, Patrícia cantarolava na cozinha, preparando-se para receber o marido com sua versão dos fatos. As horas passaram como eternidade. Luísa lutava contra os efeitos da droga, sua visão oscilando entre clareza e momentos onde as cores vibravam. Conceição dormia inquieta, murmurando palavras desconexas. Eram quase 8 da noite quando Ricardo chegaria. Luísa lembrou de algo que Patrícia não sabia. 3 semanas atrás, ela havia dado uma carta para Dona Carmen, a vizinha, com instruções claras. Se algo acontecer comigo, se disserem que estou louca, abra esta carta e procure a polícia. Com esforço, conseguiu chegar à janela. A luz da casa de Dona Carmen estava acesa. Pegou um espelho pequeno da penteadeira de Conceição e começou a fazer sinais com reflexos de luz. Flash, 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 pausa, flash, flash, flash. Do andar de baixo, ouviu a voz de Patrícia cumprimentando Ricardo. Oi, amor. Preciso falar com você sobre sua mãe e sobre a Luísa. O que aconteceu? Sua mãe teve episódios hoje falando sem sentido. E a Luísa, acho que está tendo um colapso nervoso. Ela tentou marcar encontro com você para falar coisas confusas. Luísa continuou com os sinais desesperadamente. Do outro lado da rua, viu uma cortina se mover. Dona Carmen havia notado. Onde elas estão? Perguntou Ricardo. No quarto da sua mãe. Dei chá calmante, mas estou preocupada. Elas podem estar se influenciando negativamente. Vou subir para vê-las. Luísa ouviu os passos subindo. Balançou Conceição suavemente. Dona Conceição, seu Ricardo está vindo. Tente lembrar o que a Patrícia fez. Não consigo. Minha cabeça. Lembra da seringa? Do pó? Das noites? Algo brilhou nos olhos confusos de Conceição. As noites... Ela vinha... A porta se abriu. Ricardo entrou seguido por Patrícia. Mãe? Luísa? Vocês estão bem? Ricardo, disse Patrícia. Como eu disse, elas estão muito complicadas hoje. Filho, Conceição tentou se sentar. Preciso te contar. O que foi, mãe? Conceição olhou para Patrícia, que fez um gesto ameaçador. Ela cuida bem de mim, murmurou derrotada. E você, Luísa? Senhor Ricardo, sua esposa está envenenando sua mãe. Ela aplica drogas nela. Ela está tentando me dragar para parecer louca. Ricardo olhou chocado. Luísa,
Você está falando coisas muito sérias. Porque são verdade. Ela me deu veneno agora há pouco. Eu dei chá de camomila, explicou Patrícia calmamente, para acalmá-la. Não era camomila, era droga. Ricardo olhou para Luísa com constrangimento. Para ele, ela parecia ter um surto. Luísa, acho que você precisa de ajuda médica. Não, sua mãe está sendo torturada. Olhe os braços dela. Mãe, é verdade o que Luísa está dizendo? Conceição olhou aterrorizada para Patrícia. Eu... Naquele momento, a campainha tocou insistentemente. Quem pode ser? Perguntou Ricardo. Do andar de baixo, uma voz familiar ecoou. Boa noite. Sou Carmen, vizinha de vocês. Preciso falar sobre a Luísa. Tenho uma carta importante que ela me pediu para abrir se algo acontecesse com ela. O silêncio após Dona Carmen foi tenso. Luísa sentia o coração disparado. Carmen, que surpresa! Disse Patrícia nervosamente. Preciso falar sobre algo sério, respondeu Dona Carmen com determinação. Há 3 semanas, Luísa me deu uma carta para abrir se algo acontecesse com ela. Hoje ela não passou na minha janela como sempre faz, e vi sinais de luz no quarto de vocês. A Luísa está aqui, disse Ricardo confuso. Ela está passando por problemas pessoais. Então é exatamente o que ela disse que vocês diriam. Luísa ouviu o papel sendo manuseado. Dona Carmen estava abrindo a carta. Talvez seja melhor não acreditar, tentou Patrícia. Deixe-me ler primeiro. Silêncio. Depois Dona Carmen falou horrorizada. Meu Deus do céu! O que está escrito? Perguntou Ricardo. Coisas terríveis. Luísa descreve que sua esposa tortura sua mãe todas as noites, que aplica drogas, obriga ela a ficar em pé por horas, coloca substâncias que causam coceira. Isso é absurdo, exclamou Patrícia. Luísa está claramente em colapso mental. Ela diz que gravou tudo, continuou Dona Carmen. Gravações podem ser falsificadas. Ricardo, preciso que você leia esta carta e suba para ver sua mãe. Passos correndo pela escada. Ricardo apareceu segurando a carta, rosto pálido de choque e raiva. Mãe, olhe para mim. Alguém está machucando você? Conceição olhou aterrorizada para Patrícia. Eu... Esqueça todo, mundo. É só você e eu. Alguém está fazendo mal. Lágrimas correram pelo rosto de Conceição. Ricardo, eu queria te contar, mas ela disse que você não acreditaria. Quem disse isso? Ela. Ela vem aqui de noite, me faz ficar em pé, coloca coisas na comida que me fazem coçar, aplica injeções que me deixam confusa. Ricardo se virou furioso para Patrícia. É verdade isso? Ricardo, você está vendo o estado dela. Responda. Claro que não. Como pode acreditar nisso? Então explique isto. Ricardo mostrou os ferimentos de Conceição. Explique por que ela está assim. Dona Carmen apareceu. Há mais uma coisa na carta. Luísa escreveu que encontrariam frascos escondidos no seu closet. Patrícia empalideceu. Isso é invasão. Vou ver, disse Ricardo saindo para o quarto principal. Ricardo, não! Gritou Patrícia. Sons de gavetas sendo abertas violentamente, seguido por um grito. Patrícia, que porra é esta? Você não entende. Eu fiz isso por nós. Atrapalhando nossa vida? É minha mãe. Ela estava sugando nossa energia. Eu só estava acelerando o processo. Você estava matando ela. Barulho de luta. Ela tem uma arma, gritou Ricardo. Dona Carmen correu para ajudar. Patrícia, largue isso. Fiquem onde estão. Vocês destruíram tudo. Luísa conseguiu chegar à porta. Viu Patrícia no corredor com um revólver, apontando para Ricardo. Sabem o que vai acontecer? Eu vou contar minha versão. A empregada enlouqueceu, tentou envenenar a família. Ninguém vai acreditar, disse Dona Carmen. Vão sim, porque não vai sobrar ninguém para contar versão diferente. Naquele momento, Conceição apareceu silenciosamente atrás de Patrícia, carregando o pesado vaso de cerâmica. Patrícia, sussurrou Conceição. Patrícia se virou surpresa. Conceição ergueu o vaso e o deixou cair sobre a cabeça de Patrícia. O revólver disparou para o teto. Patrícia caiu inconsciente. Conceição desabou ao lado, energia esgotada. Mãe!
gritou Ricardo, amparando Conceição. Dona Carmen pegou o revólver e ligou para a polícia. Ricardo segurava sua mãe, chorando. Por que nunca me contou? Conceição sorriu pela primeira vez em meses. Porque não queria estragar sua felicidade, mas não era felicidade de verdade, era? Não, mãe, me perdoa por ter sido tão cego. Luísa se aproximou. Dona Conceição, a senhora salvou todos nós. Nós salvamos uma a outra filha. As sirens se aproximavam, trazendo finalmente o fim do pesadelo. Patrícia estava inconsciente, cercada pelos frascos de drogas como evidência de seus crimes. Sua máscara havia finalmente caído. 6 meses depois, a mansão do Morumbi havia se transformado. O que antes era uma casa fria e silenciosa, agora respirava vida e paz. Conceição estava sentada na varanda, costurando uma toalha bordada. Aos 79 anos, havia recuperado sua saúde, dignidade e alegria. Seus cabelos estavam bem penteados, bochechas com cor novamente, olhos brilhando. Dona Conceição, o almoço está quase pronto, disse Luísa, aparecendo com um sorriso genuíno. Obrigada, filha. Você não precisava cozinhar hoje. Eu gosto de cozinhar para a senhora, principalmente agora que tem apetite de novo. As duas riram. Conceição havia recuperado o prazer de comer e Luísa adorava preparar suas comidas favoritas. Ricardo chegou com sacolas de compras. Aos 42 anos, parecia mais jovem e feliz. Mãe, trouxe os fios que pediu. Que bom! Vem ver como está a toalha. Ricardo se sentou ao lado da mãe. A toalha era para Luísa, uma surpresa para o quarto novo dela. Ela havia se mudado para uma suíte no andar principal. Tenho uma novidade, disse Ricardo. O julgamento da Patrícia terminou. 15 anos de prisão. Conceição pensou, continuando o bordado. Sinto alívio, não por vingança, mas porque não pode mais fazer mal a ninguém. E você, Luísa? Sinto o mesmo. Justiça foi feita. Agora é hora de seguir em frente. Durante o julgamento, ambas prestaram depoimento com dignidade. A perícia confirmou as acusações. Os frascos continham substâncias químicas perigosas. A gravação foi evidência crucial. O divórcio também foi finalizado, continuou Ricardo. A casa agora é nossa. Ótimo, disse Conceição. Agora pode ser um lar de verdade. E era verdade. A casa se encheu de vida. Conceição voltou a receber visitas, criou um grupo de bordado, fez novos amigos. Luísa também se conectou com outros funcionários domésticos da região. Ricardo havia mudado drasticamente, reduziu viagens, delegou responsabilidades, dedicava fins de semana inteiros para conversar com a mãe. Que tal sairmos para jantar hoje? Sugeriu Ricardo. Aquele restaurante que a mãe gosta? Boa ideia, disse Luísa. Vamos nos arrumar. E chame a Dona Carmen também, acrescentou Conceição. Naquela noite no restaurante, Conceição ergueu seu copo. A segunda chance que a vida nos deu, a coragem de Luísa, a bondade de Dona Carmen e ao meu filho, que aprendeu que amor verdadeiro é presença. A família que escolhemos, disse Luísa. A verdade que sempre vence, disse Dona Carmen. A minha mãe, a mulher mais forte que conheço, concluiu Ricardo. Rodeada por pessoas que a amavam, verdadeiramente, Conceição soube que havia chegado ao fim de sua jornada de sofrimento e ao início de uma nova história. A mesa estava cheia de risos, conversas e planos, e pela primeira vez em 2 anos, Conceição dormiu sem medo, sabendo que acordaria cercada por amor verdadeiro. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Luísa, Conceição e Ricardo tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com a coragem de Luísa ao lutar pela dignidade de Dona Conceição e pela transformação desta família, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou nessa história. Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, mostrando que a verdadeira riqueza está nos laços que construímos, na coragem de denunciar injustiças e na generosidade de proteger quem não pode se proteger sozinho. Te esperamos no próximo episódio.
com mais uma narrativa que vai mexer com suas emoções e te fazer refletir sobre os valores que realmente importam na vida.